dos filisteus durante 40 anos. Eu retiro este versículo, que ele é muito importante nesta nossa mensagem, para que você entenda o contexto histórico. Os israelitas, eles voltaram, ou seja, mais uma vez. A Bíblia não diz que eles fizeram, mas que eles voltaram a fazer. Ou seja, mais uma vez, o povo de Deus fez o que o Senhor reprova. E isto, a verdade é que não é muito longe de muitas das vezes aquilo que também nós... Está assim? Daquilo que também nós fazemos, que é voltar a fazer aquilo que reprova o Senhor. Estou a tentar continuar. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. O versículo 2 diz: certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Judá, tinha mulher estéril. Ou seja, existia um homem nesta história, sua esposa, ela não podia ter filhos. E certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento, e ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Amém? Vamos entender um bocadinho do contexto. Estes poucos versículos que eu li para você, 5 apenas, eles contam uma grande história. Eles começam por dizer que o povo de Deus havia errado com Deus, o povo de Deus estava mais uma vez afastado de Deus, tinha feito algo que o Senhor havia reprovado, e a palavra de Deus que por causa disso, esse povo foi entregue nas mãos dos filisteus, e os filisteus eram inimigos dos judeus, do povo de Israel. E a palavra nos ensina então que durante 40 anos esse povo, agora o povo de Deus, estava a viver num lugar onde os filisteus é que comandavam, eles é que davam ordens, eles estavam sujeitos agora a esse povo. E o engraçado é que a palavra de Deus não nos indica que houve uma mudança do povo de Deus para que Deus começasse a mover na direção do seu povo. A palavra começa a dizer que havia um homem naquela cidade em que a sua mulher era estéril e um anjo do Senhor foi ao encontro dela e começa por dizer para ela que ela era estéril, mas que ela ia ter um filho. Só que a palavra de Deus não diz só isso. Além dessa mulher ela ter um filho, o primeiro milagre da vida dela, ela também agora, o anjo diz para ela: mas tenha cuidado, porque o filho que você vai trazer à luz não é um menino normal. Não é um menino, não é apenas um milagre em que você não podia ter filhos e agora você pode ter filhos. Não, esse filho é um menino que é consagrado a Deus desde o seu nascimento. E ela certamente ficou feliz, mas o anjo não só deu essa mensagem para ela, como o anjo também começa por dizer: olha, esse menino que vai nascer, que não podia nascer, ele não é uma menina, é um menino, e ele é separado por Deus desde o seu nascimento, e ainda tem mais, ele
iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Aquele menino não era só um filho que ia nascer, mas aquele menino era a representação da libertação para aquele povo que estava sofrendo nas mãos dos filisteus há 40 anos. É importante você entender isso, porque a verdade é que esse menino, foi o menino que foi escolhido para um propósito especial. E muitos de nós que estamos aqui, presta atenção que é importante você ouvir e levar isso para a sua casa. Você também é um homem, uma mulher, escolhida para um propósito especial. E às vezes nós não entendemos isso. Assim como esse jovem, ou como essa criança, quando nasceu, ela já nasceu com esse propósito especial, mas ela não sabia que tinha esse propósito especial. Ao longo da sua vida, ele foi crescendo e talvez os seus pais, talvez não de verdade, por conta dos cuidados que seus pais tinham que ter com ele, os seus pais foram explicando: olha, não podes fazer isto, o teu cabelo não pode ser cortado, este tipo de comida tu não podes comer, porque quando tu nasceu, a mamãe era estéril e a mamãe te deu à luz que um anjo apareceu e esse anjo falou que você era um nazireu. Então a palavra de Deus, ela começa-nos a contar a história desse jovem que vai crescendo. Entretanto, é interessante perceber que a palavra do Senhor, ela vai nos explicando algumas coisas sobre a vida de Sansão. E uma das coisas que nós entendemos é que os seus pais, eles temiam a Deus. Uma das coisas que nós vamos entender é que esse menino tinha tudo para dar certo. Os pais eram tementes a Deus. Os pais ouviram uma profecia, uma revelação, e os pais fizeram tudo certinho. Os pais instruíram aquela criança para que aquela criança fosse aquilo que o propósito, que era o propósito da sua vida. E eles foram instruindo ele. Então ele foi crescendo. E a palavra de Deus começa logo no capítulo a seguir, em Juízes, no capítulo 14, a nos mostrar Sansão, o nome desse menino, já estava adulto ou já estava a crescer. E a Bíblia começa por contar que esse menino, então ele decide ir numa terra dos filisteus e lá ele se apaixona por uma mulher. Presta atenção a uma coisa que eu quero que você entenda na mensagem de hoje. Esse menino, agora com idade para casar, ele escolhe uma menina ou uma mulher que ele se apaixona, que segundo a sua lei e os seus costumes ele não poderia fazê-lo. E seus pais, mais uma vez, tenham cuidado de lhe dizer isso. Só que o que é que acontece nesse momento? Neste momento acontece algo que acontece muitas das vezes comigo e com você. O amor às coisas do mundo, a satisfação às coisas da carne fizeram com que ele decidisse fazer algo que Deus não queria que ele fizesse. E então a Bíblia diz que ele, ainda que os seus pais tivessem instruído ele para que não casasse com essa mulher, ele decidiu casar com ela. E aqui começa o momento da história da vida de Sansão, em que a Bíblia começa a contar, onde ele começa a errar, e os erros que ele tem na vida dele que fizeram ter o desfecho que eu quero ler com você agora, um versículo que eu também passei para a minha esposa, no capítulo 16, lá no finalzinho, é isso, não é? Em que a palavra dele diz assim. Vamos lá correr. Diz assim a palavra de Deus. Versículo 35 diz que eu morra com os filisteus
Em seguida, ele as empurrou com toda a força e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que ali estava. Assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Presta atenção que é muito importante. Quando Sansão quando os pais receberam aquela visita dos anjos, do anjo do Senhor, que falava a respeito de Sansão, do propósito de Sansão, a palavra do Senhor diz que, então, como eu estava a dizer para vocês, ele foi instruído pelos seus pais. Ele agora está no capítulo 16, este capítulo 16, nos dizendo que o momento em que ele perde a sua vida. Isto não era de todo o que Deus queria para a vida desse jovem. Deixa eu dizer uma coisa para você. As nossas escolhas vão nos levar para lugares que Deus não quer. As nossas escolhas, elas vão nos afastar de Deus do jeito que Deus não quer. As nossas escolhas, muitas das vezes, vão nos levar ao lugar onde Deus não esperava que nós estivéssemos. Sansão, ele, neste capítulo, no versículo 30, no versículo que eu li com vocês agora, a palavra do Senhor, ela diz que ele agora está amarrado, preso, e é o último suspiro da vida dele. Ele pede a Deus para que Deus lhe perdoe e para que Deus lhe desse ainda a possibilidade de ele vingar. E Deus, presta atenção, porque Deus não é infiel à sua palavra, Deus honrou a palavra até o fim. Porque no início, quando o anjo foi ter com aquela mãe, o anjo falou para ela: vai nascer o Narizeu, vai nascer um menino, e esse menino vai libertar o povo. A verdade é que a vida de Sansão não condiz com aquilo que a revelação foi dada desde o início. Mas o fim da vida dele, o propósito cumpriu, porque a palavra de Deus, ela nunca volta atrás. Sabe o que eu quero dizer para você? É que muitos de nós andamos perdidos nas nossas ideias. Muitos de nós andamos perdidos nas nossas próprias histórias. A história de Sansão não era para ser do jeito que foi, porque Sansão era um homem de fé. Sansão era um homem que tinha muitos dons e talentos de Deus. Sansão, ele tinha um propósito, e com o propósito veio muita coisa para a vida desse homem. Eu quero que você entenda algo que é muito importante você entender nessa história. Sansão, quando começou a crescer, foram-lhe dados algumas características. A palavra do Senhor diz lá em Juízes, no capítulo 15, no versículo 4, tem uma história em que a Bíblia diz que ele juntou várias raposas e queimou o rabo, e elas incendiaram lá um campo, lá uma zona lá. Deus deu para Sansão habilidades que não eram normais. Em Juízes, no capítulo 16, no versículo 13, a Bíblia diz que Sansão, ele carrega os portões de uma cidade às costas. Deus deu para ele uma força que nenhum homem tinha, ou talvez nenhum homem teve na face da terra. Deus deu para Sansão poder. A palavra do Senhor diz lá em Juízes, no capítulo 15, versículo 15, que ele sozinho, ele matou 1000 filisteus. Estamos a falar de alguém que à nascença nasceu com um propósito espiritual, um propósito especial, um propósito espiritual, e que Deus também o capacitou com algumas habilidades, com algumas características que não eram comuns para que o propósito de Deus pudesse acontecer. E o interessante, irmãos, nessa história é que Deus não só deu para ele todas essas capacitações, como Deus deu para ele um propósito claro e algumas capacidades divinas. Tem gente que está aqui, irmãos, e que
já sabe, já lhe foi direcionado qual o propósito da sua vida. Tem outros que estão aqui que talvez desconheçam o propósito da sua vida. E hoje, ou uma ou outra, ou você conhece um propósito e você vai se acertar com Deus, porque é dia de você se acertar. Ou se você não conhece o propósito, você vai conhecê-lo hoje e você vai começar a direcionar a sua vida para aquilo que o Senhor chamou você. Ou outro. Porque tem gente que anda aí fazendo qualquer coisa menos aquilo que agrada a Deus. Sansão viveu a sua vida sem entender qual era o seu propósito e o seu chamado. Eu não quero que você que está aqui hoje seja uma pessoa como Sansão, que no meio do caminho, por conta das coisas da vida, por conta dos amores carnais, por conta das suas escolhas, por conta das suas escolhas que o afastaram de Deus, por conta de avançar para as coisas que são carnais da vida, se afastou das coisas de Deus, ao ponto de a palavra de Deus dizer que ele ficou sem a presença de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Olha nos olhos do irmão que está do seu lado, bem forte, e fala para ele o seguinte: o pecado tem consequências. O pecado tem consequências. Não tem como fugir disso. O pecado, ele vai te destruir. O pecado, ele vai acabar com o teu propósito. O pecado, ele vai te afastar de Deus. Sansão, ele começou por desobedecer a Deus, a orientação de Deus. Como eu falei para vocês no capítulo 14, quando ele procurou uma esposa que não era a esposa que Deus tinha para ele. Ele quebrou o voto que Deus tinha com ele, o voto da consagração. Quando ele, num dia que vai no caminho, a Bíblia diz que ele se apoderou de Deus, ou que o Espírito Santo de Deus se apoderou dele, e ele matou um leão. Dias depois ele passou no meio do meu caminho, estava a carcaça morta, os ossadas daquele leão, e dentro desse leão se tinha criado um ninho de abelhas, e aquelas abelhas tinham criado ali mel. E ele não podia comer daquele mel, porque aquele mel estava criado, sabe, numa coisa que estava morta, porque ele era separado por Deus. Só que a Bíblia diz que ele comeu aquilo, e alguém diz, talvez ele não soubesse. Não, ele sabia, tanto sabia que ele pegou um bocadinho daquele mel, entregou para os seus pais comer, e não falou para os seus pais aonde tinha pegado aquele mel, porque se ele falasse para os seus pais, ele sabia que ia ser repreendido. Tem gente que está vivendo na onda da graça. Um dia, irmão, a onda da graça vai te puxar para o fundo do mar e você vai morrer afogado. Tem gente que está vivendo de qualquer jeito, achando que a graça, ela não vai um dia sair da tua presença, em que você vai se manter assim todos os dias, fazendo o que você quer. Não, não pode brincar com Deus, não pode brincar com a presença de Deus. A presença de Deus não é igual a um jogo de ping-pong que você joga para um lado e volta de novo, você joga para o outro e volta de novo. Não, a presença de Deus tem que ser firme e constante. Um dia você vai jogar a presença de Deus e ela vai para bem longe e não vai voltar mais. Deus não é boneco. Deus não é o teu empregado nem a tua empregada. Não, Deus, ele se agrada de estar contigo, ele te ama, ele é o teu Senhor, ele é a presença que está constante na tua vida. Ele quer te amar, ele quer cuidar, ele quer estar contigo todos os dias. Então pega, olha bem frente para o pecado e te afasta dele de uma vez por todas. Quando o Nazireu quebrou o voto da consagração, a presença de Deus saiu. Deixa eu perguntar para você: quantas vezes você já fez voto com Deus? Quantas vezes você falou, a partir de hoje eu não vou fazer mais isto? Quantas vezes você falou, a partir de hoje eu não me afasto mais? A partir de hoje eu vou orar, eu prometo. A partir de hoje eu vou louvar cada madrugada, eu prometo, Deus. Se tu me livraste dessa, a partir de hoje eu vou fazer isto. Deus, se tu supris a minha dificuldade, a partir de hoje eu vou ser um otimista na casa do Senhor. Deus, se tu fizesse assim, eu prometo que eu vou fazer assim. E logo na primeira você se afasta e quebra o voto com Deus. Sabe o que é incrível?
é que nós olhamos para a vida de Sansão e dizemos: Sansão fez tudo isso. Tem gente aqui que fez pior do que Sansão já. Tem gente no nosso meio que já falhou mais vezes com Deus, talvez, que Sansão. Já se afastou mais de Deus, talvez, para Sansão, que Sansão tinha uma graça. Sabe qual era? É que Sansão não tinha Jesus morrido por ele ainda. E a gente se aproveita disso. A gente joga Jesus na cruz todo dia. A gente mata Jesus todo dia. A gente crucifica Jesus todo dia. Depois a gente se ajoelha quando precisa. Senhor, por favor, olha para mim e se compadece da minha oração. É incrível como a gente não percebe o quando andamos desorientados. A palavra de Deus vai continuar contando a história. E ele casou com aquela mulher, se casou com aquela mulher. E um dia a palavra de Deus nos conta que Sansão, ele encontra uma mulher da vida, desculpem a palavra ou o palavrão, uma prostituta, e se deita com ela. A Bíblia diz que então ele começa a ficar enfeitiçado por ela. Nós sabemos qual é o nome desse demônio que enfeitiça desse tipo. Aí ele ficou enfeitiçado. Aí os filisteus souberam, e os chefes dos filisteus, eles foram falar com essa mulher e falaram: olha, nós precisamos que tu nos ajudes em algo. Eu preciso saber qual é o segredo para esse homem ter essa força. Aí a Bíblia diz que é engraçado quando o crente está no pecado, o pecado vira normalidade. Aí Sansão, a primeira coisa que faz quando ela diz: conta-me qual é o teu segredo, ele mentiu para ela. Ele não contou o segredo. Só dizer: eu tenho que pegar umas cordas aí, me amarrar, tal. Aí ela amarrou ele com as cordas. Olha como homem ou mulher, quando está no pecado, vira burro e ignorante. Desculpa o termo, mas é assim mesmo. Então, pegou, amarrou ele. Aí ela chamou os filisteus vieram, ela falou: os filisteus, ele arrebentou as cordas. Aí o cara, em vez de desconfiar, não desconfia, porque quando a gente está amarrado ao pecado, a gente não desconfia. Se alguém vier dizer para nós, aconselhar-nos: olha, filho, filha, larga isso, que isso é pecado, a gente ainda quer atrapalhar na vida daquela pessoa, achando que aquela pessoa que está errada e que nós é que sabemos de tudo. É assim que funciona. Quando o pecado está no meio de nós não aceitamos nem conselho santo. Nós ficamos nervosos porque o diabo, que está tomando conta da nossa vida, ele começa a colocar coisa na tua cabeça, a dizer que você está certo ou está certo e pode continuar, que não tem problema nenhum, porque basta você crer. Satanás também crê, está no inferno. Aí, pela segunda vez, tu me enganaste, olha só, eu quero ver ser burro, né? Aí ela está muito interessada em saber o que é que se passa. Não, vai contar para ela outra mentira. Aí pela segunda vez os caras vêm, ele solta, senão mata aquela gente toda, está resolvido por lá. E o cara não desconfia. Está a ver como é que ele está preso? Preso nas cordas de Satanás. É isso. É viver uma vida do pecado sem perceber que está vivendo no pecado. É ser afastado de Deus todos os dias sem perceber que está se afastando de Deus. É fazer coisa errada sem perceber que está fazendo coisa errada. Ainda bater o pé, achando que não tem problema nenhum. Aí a palavra de Deus diz que numa última vez essa mulher consegue tirar dele o segredo. Quem é que tirou dele o segredo? A mulher. Não tem nenhum problema contra a mulher, poderia ser ao contrário. O problema não é a mulher aqui. Sabe o que é que me chamou a atenção quando eu ouvi esta história? É que tem coisa que é muito sobrenatural, cara. Deixa eu fazer uma pergunta para você. O diabo não sabia que era esse o segredo dele? Sabia ou não sabia? Sim. E por que o diabo não contou? Tem coisa na nossa vida que Deus entrega na nossa mão que nem o diabo consegue tocar. Presta atenção àquilo que eu vou falar para você.
Tem diamante que Deus entregou na tua mão. Para de brincar com esse diamante. Para de abrir a boca para falar sobre ele. Tem coisa que Deus deu para você, que mesmo o diabo sabendo, ele não pode entrar nem pode mexer. Tem gente que também fica preocupado. Não vou nem falar algo, se o diabo ouve, ele vai tirar. Não. Quando é Deus coloca na tua vida, não tem capeta, não tem inferno, não tem demônio, não tem nada, nem ninguém possa tirar aquilo que Deus colocou na tua vida. Só quem pode tirar é você. Então para de fazer asneira. Para de abrir a boca para falar coisa que não interessa. Para de confiar. Tem gente que nos piores momentos da sua vida vai contar segredos da sua história para alguém que você pensa que é da sua confiança, e essa pessoa vai destruir a tua vida, o teu casamento e a tua história. Para de contar para os outros no pior momento da tua vida alguma coisa. Fica calado, conta só para Deus. No momento mais desleal da vida dele, no momento mais afastado de Deus, ele abre a boca. E aquilo que ele abriu a boca, alguém usou. Não foi Satanás que não podia tirar dele. Não foi Satanás que podia abrir a boca e dizer: olha, o segredo dele é o cabelo. Não, Satanás não tinha autorização. Deus não deixa. Deixa eu dizer uma coisa para você. Fala para o irmão que está ao teu lado. Quem manda aqui é Deus. O mundo pode ser jaz maligno, não é? Mas quem manda no seu povo é Deus. Onde o povo de Deus mete a planta dos pés, o lugar é santo. Aí o demônio tem que tirar a retirada. Se o demônio não está tirando a retirada do lugar onde tu mete os pés, alguma coisa está errada. É porque você está contando segredos de Deus para os outros. É porque você está vivendo em pecado. É porque você não está fazendo as escolhas certas. Ou o propósito que Deus te chamou não está acontecendo na tua vida. Aí, sabe, ele entrega aquele segredo, e quando ele entrega aquele segredo agora, os filisteus passam a saber. O cabelo dele é rapado, e quando os filisteus entraram, eles acordam achando que vai ser outra vez que eu vou arrebentar com isto tudo. Mas a palavra do Senhor diz que a presença de Deus tinha saído de Sansão. Sansão é preso. Presta atenção. Lembras o que é que o anjo falou a respeito dele? Lembras qual era o propósito da vida dele? Olha agora em que situação que ele está. Quando a presença de Deus está na nossa vida, sabe o que é que a gente acontece conosco? Primeira coisa, nós somos amarrados. Ele foi amarrado, aprisionado. Segunda coisa, arrancaram os olhos dele, você perde a visão. Você deixa de ter noção do que é certo e do que é errado. Você fica cego para as coisas de Deus. E você começa a achar que sabe alguma coisa, mas quando você está enrolado com o pecado, deixa eu dizer uma coisa para você, pode doer o que eu vou dizer, mas a única coisa que você está é seco, espiritual, achando, porque já teve um mover de Deus, que continua se movendo em algo que já não está mais na tua vida. Está na hora de você validar novamente você e Deus, você com Deus, Deus com você. Está na hora de você começar a entender qual é o teu propósito de uma forma clara, na presença de Deus, e começar a viver nessa direção. Porque a Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Tem gente que passa a vida preocupado com as demais coisas. As demais coisas vão te levar para a prisão. E não é prisão atrás de grades, mas é para a prisão espiritual. Agora, as coisas de Deus, elas vão fazer com que as demais coisas, elas vão ao teu encontro, sem que você tenha que trabalhar do jeito que você trabalha, procurar do jeito que você e perder a paz do jeito que você tem perdido. Aí, olha só, Sansão perdeu a força, Sansão perdeu a visão, e Sansão perdeu o seu chamado. Acabou para ele. Acabou. Deixa eu perguntar para você, vamos ficar de pé. Estou dentro de mim nesta pregação. Sansão perdeu a força. Fala para o irmão que está do teu lado. Sansão perdeu a força. Sansão perdeu a visão. Perdeu o seu chamado.
Deus tem misericórdia de nós, né? O pecado tirou-lhe tudo, sabe? O pecado tirou-lhe tudo. Agora a pergunta é, sabe o que é engraçado? É que tem gente pecando para alcançar alguma coisa. Só que o pecado é exatamente aquilo que lhe vai tirar tudo. Ou seja, caminha errado para obter o resultado pretendido. Irmão, deixa eu falar para você, se o teu resultado pretendido é paz, é propósito com Deus, é vida com Deus, é chamado com Deus, é visão com Deus, é força em Deus, é ser abençoado em qualquer área da sua vida, o que seja, então o teu caminho é longe do pecado, é na direção contrária do pecado. Tem gente que acha que pode dançar em cima do pecado e não ser afetado. Tem gente que acha que pode falar em cima do pecado e não ser afetado. Tem gente que acha que pode pecar onde ninguém vê, que Deus não está vendo, só pode. Tem gente que está onde ninguém está, fazendo aquilo que só Deus está vendo, achando que não vai ter consequência. E alguém não vai botar essa palavra para mim, não, essa palavra é para todos. Essa palavra é direção de Deus para a nossa vida. É salvação para a nossa vida. Essa palavra é uma nova história para a nossa vida. Um novo tempo que Deus quer na nossa vida. A consequência do pecado fez esse homem morrer junto com os filisteus. Sabe qual era o que Deus queria? O que Deus queria é que ele morresse junto com os filisteus, não. O que Deus queria é que os filisteus morressem e que ele cantasse o hino da vitória durante muitos anos. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi fruto das suas decisões. Então deixa eu perguntar para você, quais são as decisões que tu estás tomando e onde é que verdadeiramente tu queres chegar? Ai pastor, eu tenho que tomar decisões erradas por conta do medo disto ou do medo daquilo, ou por causa, deixa eu dizer uma coisa para você, quem sabe carrega não tem medo do que está vindo. Aleluia! Quem sabe carrega não tem medo do dia de amanhã. Quem sabe carrega não tem medo do que está vindo. Isso me lembra muito aquela história, não é, de Davi. 1 Samuel, capítulo 17, versículo, alguma coisa ali no meio. A Bíblia diz que Golias, ele vai ao encontro de Davi, e vindo Golias, versículo 20 e alguma coisa. Aí lá no versículo 44, a palavra de Deus diz assim: indo Davi ao encontro de Golias correndo. Tem gente que está correndo dos problemas, mas quem sabe o que carrega não tem medo do que está vindo. Seja como Davi, não fuja do problema, enfrenta a consequência. Vá contra o problema, enfrenta a consequência. Não tem problema no dia de amanhã. Para de fugir atrás do pecado à espera que vai ter solução. A tua solução não está no pecado, nem na vida pecaminosa, porque isso vai te levar à vergonha. A tua solução está com Deus, meu Deus que você serve, que é todo poderoso, Senhor da terra e dos céus, capaz de resolver qualquer problema. Só que pastor, a ansiedade não me deixa esperar, a ansiedade não me deixa parar, eu estou louco na ansiedade. Fecha os teus olhos aí que eu vou orar.